3 Tirania de Aço capítulo 339 Finalmente reunidos, a Guerra da Independência da Áustria finalmente terminou e, para surpresa de ninguém, o reino da Áustria foi esmagadoramente vitorioso. Após o cerco de Florença, que deixou centenas de milhares de italianos mortos, Berengar assinou com sucesso um tratado de paz na cidade em ruínas. Os poucos que tiveram a sorte de sobreviver ao bombardeio teriam que lidar com a ocupação austríaca até que toda a riqueza da família Medici fosse transferida de volta para o tesouro real austríaco. Quanto a Berengário, ele voltou para casa imediatamente após a assinatura do Tratado de Paz entre ele e o Sacro Imperador Romano. Hoje foi o dia em que ele voltou para a cidade de Kufstein, e quando ele e seus soldados entraram na cidade, ficaram chocados ao ver que uma grande cerimônia havia sido organizada nas ruas para dar as boas-vindas aos heróis da Áustria de volta à capital. Berengário acenou para a multidão a cavalo enquanto se posicionava na frente da formação, conduzindo-os pelos portões da cidade para dentro das muralhas. Mulheres de todas as esferas da vida se reuniram para jogar flores aos pés dos veteranos que retornaram, que deram tudo por uma Áustria livre e independente. Eventualmente, o exército de Berengar, ou pelo menos aquelas almas que vieram de Kufstein, chegaram ao centro da cidade, onde romperam as fileiras e voltaram para suas casas. Quanto a Berengar, ele se aproximou das paredes do recém-construído Palácio Real da Áustria. Após vários anos de construção e várias iterações em projetos, a nova casa para Berengar e sua família foi finalmente concluída. O resultado foi um enorme palácio baseado na criação do Palácio de Schönbrunn da vida anterior de Berengar. Nos últimos anos, os grandes projetos arquitetônicos de Berengar mudaram do estilo da natureza renascentista para o barroco. Isso incluía não apenas seu palácio, mas também a grande catedral, que estava quase completa. Na vida passada de Berengário, a arquitetura barroca foi criada no início do século XVII pela Igreja Católica em uma tentativa de combater a crescente reforma. Berengário decidiu então que nesta vida usaria as táticas da Igreja Católica contra eles. Assim, todos os seus principais feitos arquitetônicos, como seu palácio e a grande catedral de Kufstein, e os esforços de Adela para introduzir centros culturais como salas de concerto e galerias de arte, estavam sendo construídos no estilo barroco. Depois de contemplar seu poderoso palácio acabado, um sorriso apareceu nos lábios de Berengar quando ele passou pelos portões controlados por uma unidade de seus granadeiros e avançou para os terrenos do palácio. Depois de chegar à fonte na frente do pátio, Berengário notou que Honoria estava sentada em sua borda, roçando a superfície com as mãos. Ela não estava vestida com seu traje prático usual. Em vez disso, ela estava vestida com um vestido verde menta e dourado. Ela estava embelezada com uma quantidade decente de maquiagem que destacava a sua beleza natural. Heráclio, sua águia de estimação, estava empoleirado no ombro da princesa e olhou furioso para Berengário quando ele entrou em cena. Quando Berengário viu uma de suas mulheres com quem não estava há algum tempo, ele desceu de sua montaria e se aproximou da garota, que ainda não havia notado sua presença. Foi só depois que Heráclio grasnou para Berengário que Honoria desviou sua atenção da magnífica fonte para de seu amante, que estava de pé a poucos metros dela. Ela estava bem ciente de que Berengário chegaria em casa hoje e, portanto, esperou por ele nos jardins do palácio por mais de uma hora. Depois de ver seu homem, vestido com sua armadura, voltando para a casa da guerra como um herói conquistador, Honoria não pôde conter seu desejo reprimido e correu para os braços de Berengário, onde imediatamente plantou um beijo em seus lábios. Ao contrário de Linde e Adela, Berengar tinha se preocupado com a segurança de Honoria enquanto ela estava fora. No entanto, ela não sabia. Ele tinha espiões embutidos em seu navio que constantemente a vigiavam e, como tal, Berengar sempre estava ciente das batalhas que ela lutou e do efeito que ela teve no esforço de guerra. Apesar do seu imenso sucesso na arte do corsário, Berengário nunca deixou de se preocupar com a segurança de Honoria. Com isso em mente, ele aceitou ansiosamente seu abraço enquanto começava a palpar seu peito, enfiando a mão pela parte exposta de seu vestido e envolvendo-a em torno de seu seio substancial.
Honoria não resistiu nem um pouco. Enquanto isso, Heráclito saltou do ombro de Honoria e pousou-se sobre a fonte, onde desviou o olhar da exibição apaixonada que o casal estava fazendo. Ele sussurrou em seus ouvidos as seguintes palavras: "Você cresceu desde o nosso último encontro, mal posso esperar para ver como você fica por baixo desse vestido." Embora Honoria estivesse ansiosa para mostrar sua figura melhorada, ela infelizmente não foi capaz de fazê-lo, pois depois que Berengário disse essas palavras, o casal que estava imerso na presença um do outro ouviu um som a poucos metros de distância. Ah! Isso fez imediatamente com que Berengário e Honória rompessem seus gestos íntimos e procurassem as origens do som. Adele e Lindy estavam perto de onde a noivinha de Berengar fazia beicinho com os braços cruzados, enquanto sua outra amante sorria com uma expressão sensual. Ela também queria participar da diversão de Berengar e Honoria. Infelizmente, Adele estava presente, então ela não teria como fazê-lo. Percebendo que suas outras duas mulheres estavam por perto, Berengar descaradamente caminhou até Adele e ergueu no ar, girando-a antes de dar um beijo em seus deliciosos lábios rosados. Depois de colocá-la no chão, ele disse as palavras que sabia que ela mais queria ouvir. "Adela, eu senti tanto a sua falta." Embora Adela ainda estivesse furiosa por Honoria ter sido a primeira a saudar Berengário em sua chegada, ela não estava mais brava com ele por se deixar levar por vantagem. Depois de ver a expressão fofa no rosto de Adela, ele deu um tapinha na cabeça dela antes de caminhar até Lindy, que estava mordendo lábios de ciúme. Ele imediatamente a agarrou e a colocou em seus braços. No entanto, estava longe de ser confortável devido à enorme quantidade de aço que cobria a parte superior de seu corpo. Ainda assim, Lindy gostou do abraço, onde Berengar plantou uma mão em seu traseiro rechonchudo antes de beijá-la também. Foi só depois disso que Berengário notou que Henrietta estava por perto. Ela estava vestida com um vestido rosa pastel com detalhes em ouro e olhava para Berengar com uma expressão envergonhada. Apesar de ter quase 14 anos no momento, a garota ainda era tímida, mesmo perto do irmão. Como tal, Berengar soltou Lindy e deu um tapinha na cabeça de Henrietta antes de abraçá-la. Ao fazê-lo, Henrietta corou de vergonha antes de sussurrar em uma voz tão baixa que Berengar quase não ouviu: "Bem-vindo ao lar, irmão mais velho." Depois de soltar Henrietta, um largo sorriso se espalhou nos lábios de Berengário enquanto ele olhava ao longe para o enorme palácio que havia sido construído para ele e sua família. Como tal, ele fez uma sugestão para as 4 jovens ao seu redor: "Vamos entrar. Eu desejo muito sair desse traje desajeitado e testemunhar minha nova casa por mim mesmo." As 4 garotas assentiram silenciosamente com a cabeça antes de seguirem Berengar para dentro de casa. Heráclito ficou no jardim enquanto observava o pequeno grupo partir para o prédio. Ele balançou a cabeça ao fazê-lo antes de decolar. Para onde ele iria e o que faria enquanto seu mestre socializava com seu amante e rivais permaneceria desconhecido. Quando Berengário e as moças finalmente entraram no palácio, reagiram com expressões diferentes. No entanto, as meninas viviam no requintado palácio há algumas semanas. Foi a primeira vez que Berengar testemunhou pessoalmente uma exibição tão grandiosa de luxo. Ele tinha visto fotos na internet de vários palácios europeus em sua vida passada, mas nunca havia pisado em uma das magníficas moradas. Agora ele tinha um próprio, e era de fato tudo o que ele esperava que fosse. O nível de detalhe que entrou em sua construção não passou despercebido. Como tal, ele passou algum tempo procurando em todos os cantos da megaestrutura antes de finalmente chegar ao seu quarto, onde tirou sua armadura e vestiu um traje mais confortável. Após meses de guerra brutal, ele finalmente se reuniu com seus entes queridos e pretendia aproveitar o momento. Depois de vestir uma roupa confortável, passou o resto do dia com seus amantes e sua irmã. Quanto ao que aconteceu durante a noite, ficou entre Honoria, Lindy e Berengário. Apesar de ser maior de idade, Adela optou por esperar a noite de núpcias até dar a sua castidade ao homem que amava. Para uma garota religiosa como ela, algumas coisas eram sagradas. Tirania de Aço capítulo 340.
Coroação de um rei parte primeiro. Quase 15 dias se passaram desde que Berengário voltou para casa da guerra pela independência da Áustria. Depois de garantir uma vitória completa e total sobre o Império, Berengar e seus exércitos chocaram completamente o mundo europeu com sua eficiência brutal durante o conflito. Berengar não apenas garantiu uma vitória impecável em terra, mas também conseguiu aniquilar a enorme armada que pertencia ao Reino da Itália e seus estados vassalos no mar. No entanto, Berengário não se importou com a reputação de crueldade que ganhou após seu imenso sucesso durante a guerra. Em vez disso, ele passou as últimas semanas se preparando para uma ocasião significativa, que marcaria o início de uma nova era na Áustria e seu estado vassalo. A cerimônia de coroação do rei Berengário von Kufstein estava finalmente próxima, e Berengário havia convidado todos os nobres proeminentes do reino da Áustria e seus aliados do Oriente e do Ocidente. Com o passar das semanas, seus visitantes chegaram a centenas, e agora o dia de sua cerimônia havia chegado. No momento, Berengário estava entretendo seus convidados no grande salão de seu novo palácio real. O grau de luxo dentro da nova residência de Berengar envergonhava todos os outros monarcas do mundo ocidental. Berengar bebeu de um cálice cheio de vinho fortificado para entreter seu amigo e aliado Sultan Hassan al-Fadl. Eles haviam viajado de Granada para assistir à cerimônia de coroação de seu parceiro no leste. Ao lado dos dois monarcas havia uma fileira de belas jovens. Berengar estava flanqueado por seus amantes e irmã mais nova. Na periferia de Hassan estavam suas duas esposas e sua irmã mais velha, Yasmin. Eles estavam todos vestidos com trajes formais de seus países e roupas bastante luxuosas. Hassan foi o primeiro a falar ao apresentar sua linda irmã mais velha a Berengar. Meu amigo, é bom ver que você finalmente é um monarca por direito próprio, você realmente merece tal posição. Permita-me apresentar minha linda irmã mais velha, Princesa Yasmin al-Fadl. Acredito que a mencionei para você no passado. Sim. Berengário ficou atônito ao ver a mulher diante dele. Ela estava vestida com um caftã púrpura de tirã enfeitado com bordados de ouro. Ela também usava um véu de rosto combinando que era translúcido. Como tal, Berengar podia ver aproximadamente os contornos do rosto bonito da mulher. Embora apaixonado pela beleza estrangeira, Berengário não percebeu Adelinde olhando para ele com intenção assassina. Como tal, ele agarrou a mão da mulher e a beijou antes de falar com a mulher. Princesa, é uma honra conhecê-la. A beleza estrangeira sorriu sob o véu antes que Berengar soltasse sua mão. Ela também se sentia bastante atraída pelo rei austríaco. Ela tinha ouvido muito de Hassan sobre seu aliado no Oriente e, até agora, mal havia acreditado nas palavras de seu irmão. Enquanto Adele e Linde lançavam adagas para Berengar por trás, Honoria observava a cor do vestido da mulher. A jovem princesa de Bizâncio estava bastante apaixonada pelo caftã tirã púrpura. Afinal, ela havia adquirido e vendido um amplo suprimento do caro corante por uma pequena fortuna. Por algum tempo, ela teve algumas dificuldades com o tratamento com pó de cabelo que vinha usando para disfarçar sua aparência. Para simplificar, não era a forma mais resistente de mascarar quando se tratava de água. No entanto, ao ver a bela cor à sua frente, Honoria de repente teve uma ideia brilhante de pintar o cabelo com uma substância tão luxuosa. Afinal, ela era na verdade realeza e ganhou o apelido de Rainha dos Piratas pelos inimigos da Áustria durante seu mandato como corsário. Não faria sentido para ela tingir seu cabelo naturalmente chocolate para um roxo profundo de tirã. Ao contrário das outras garotas, ela honestamente não se importava que os olhos de Berengário estivessem contemplando os seios maciços da beleza estrangeira que estava em sua presença. No entanto, a cena estranha do primeiro encontro de Berengário com a princesa de Granada terminou abruptamente quando o imperador Vetanis do Império Bizantino atravessou o grande salão para cumprimentar o futuro rei da Áustria. Depois de entrar na briga, o imperador de Bizâncio abordou corajosamente Berengar como um monarca companheiro, mas mais importante como um homem cujo reino estava profundamente em dívida com Berengário. Assim, ele assumiu uma aparência respeitosa ao cumprimentar Berengário. Rei Berengar von Kufstein, já há algum tempo que queria conhecê-lo.
Permita-me apresentar-me. Sou o imperador Vetranis, paleólogo do Império Bizantino. No entanto, as palavras do homem foram instantaneamente interrompidas quando ele olhou para a beldade de cabelos brancos ao lado de Berengar. Embora a cor do cabelo da jovem fosse diferente, e ela fosse fisicamente mais madura, não havia dúvida. Esta mulher era sua filha muito perdida, que até agora se acreditava estar morta. Como tal, o orgulhoso imperador do Oriente começou a chorar quando sua voz falhou. Honoria. É você? Essa revelação repentina chocou a corte enquanto eles olhavam para a beleza de cabelos brancos de Bizâncio, que todos eles conheciam pelo apelido de Valeria Zonara, a rainha pirata da Áustria. O rosto angelical de Honoria parecia chocado ao ver seu pai de pé diante dela. O homem não parecia nem um pouco vingativo enquanto olhava para sua filha fugitiva. Em vez disso, ele parecia estar cheio de descrença. Como tal, ela lutou para encontrar as palavras, com medo de que seu pai a arrastasse de volta para Constantinopla. Berengário, é claro, fingiu ignorar esse fato. Era melhor não revelar que sabia da identidade de Honoria o tempo todo. Como tal, ele ficou em silêncio com uma expressão chocada, apesar de ser o arquiteto por trás dessa reunião de pai e filha. Berengar havia convidado especificamente o imperador bizantino por dois motivos. Uma delas era que o aparecimento do imperador oriental na coroação de Berengário dizia muito sobre a legitimidade de seu título. Em segundo lugar, agora era hora de avançar em seus planos com o Império Bizantino como aliado de longo prazo. Afinal, Berengar tomou conhecimento do acordo de Linde com Andronicos e seus misteriosos patrocinadores. Assim, ele não teve medo de fazer sua jogada. Depois de alguns momentos de silêncio, Honoria correu para seu pai e deu-lhe um grande abraço. Pai, eu não esperava vê-lo aqui. Todo o grande salão ficou em silêncio ao ouvir esta notícia, direto da boca da rainha pirata. Ela admitiu o fato de que ela era a princesa bizantina fugitiva. Vetranis lutou para lidar com essa notícia enquanto agarrava sua filha errante. Ele levou alguns momentos para recuperar o juízo antes de fazer a enxurrada de perguntas em sua mente. Você está bem? Por que você está aqui em Kufstein? Aconteceu alguma coisa com você? Depois de ouvir isso, Honoria se desvencilhou do aperto de seu pai, onde ela deu um sorriso amigável antes de assegurar-lhe que estava bem. Estou bem, pai. Sem a bondade do rei Berengário, eu já estaria morto, ou pior. Ouvir esta notícia trouxe Vetranis de volta à realidade, e ele instantaneamente se dirigiu ao rei austríaco com uma expressão de fúria no rosto. Seu bastardo! Você manteve minha filha aqui o tempo todo, e você não me notificou nenhuma vez que ela estava viva. O que você está planejando? No entanto, antes que Vetranis pudesse dar um soco em Berengar, seu braço foi arrastado por uma suplicante Honoria. Ela pôde dizer instantaneamente pela fachada chocada que Berengar e os outros estavam fazendo, que eles planejavam negar saber sua verdadeira identidade. Como tal, ela rapidamente desempenhou o papel. Você está errado, pai. O rei Berengário ignorou minha verdadeira identidade. Eu disse a ele que era uma nobre de Antioquia. Tudo o que ele fez foi me mostrar bondade. Embora Honoria tenha desempenhado bem o papel, apenas um homem na multidão não se convenceu de sua farsa, e esse era um nobre particularmente poderoso do Império Bizantino. Embora Berengário não tivesse como saber, esse homem era um dos patrocinadores de Andronicos. Ele havia viajado com o imperador para Kufstein para garantir que o esquema para colocar o filho de Berengário e Honoria no trono bizantino corresse bem. Como tal, ele rapidamente veio em defesa de Honoria enquanto se aproximava do enfurecido imperador. Sua Majestade, eu sei que você está atualmente em conflito, mas pense sobre isso racionalmente. Quero dizer, apenas olhe para o rei Berengário. Ele parece tão perplexo quanto você sobre toda essa situação. Sugiro que discutamos esses assuntos em particular após a coroação acabou. Afinal, você está fazendo uma cena. Depois de ouvir o conselho de seu advogado, Vetranis olhou em volta, onde ele viu que toda a atenção do salão principal havia sido desviada para ele, e sua explosão, como tal,
O imperador tossiu antes de falar com Honoria em um tom mais amigável. Espero uma resposta adequada de você sobre o que aconteceu desde que você tolamente decidiu fugir e qual é exatamente a natureza do relacionamento entre você e este homem. Com isso dito, o imperador retirou-se da presença de Berengário e deixou o grande salão. Por enquanto, ele precisava de algum tempo para pensar sobre as coisas, e o conselho de seu advogado desempenharia um papel importante em como ele trataria essa nova informação. Os misteriosos nobres que acalmaram a ira do imperador se aproximaram de Berengário antes de se curvar respeitosamente. Peço desculpas pelo comportamento do imperador. Desde a morte prematura de Aretas, ele tem estado um pouco nervoso. Espero que você possa perdoá-lo por sua explosão violenta neste seu dia especial. Dito isto, Berengário acenou com a cabeça em silêncio enquanto observava o homem atentamente. Depois de ver a reação do rei da Áustria, o misterioso nobre levantou a cabeça antes de partir. Se você me dê licença, acredito que é meu trabalho aconselhar o imperador quando ele está aflito. Garanto-lhe, seja qual for a natureza de seu relacionamento com nossa princesa, vou garantir que o imperador o aceite. Depois de dizer isso, o homem seguiu atrás do enfurecido imperador de Bizâncio, deixando Berengário e Honório em estado de confusão. Honorio olhou para Berengário com lágrimas se formando em seus olhos, que começaram a escorrer por suas perfeitas bochechas de marfim. Foi nesse momento que Berengário percebeu que não havia informado sobre a morte de Aretas. Com isso em mente, a garota engasgou com as palavras enquanto tentava descobrir com certeza. Ah! Aretas está morta. Em resposta a isso, Berengário agarrou Honorio e colocou a cabeça dele em seu peito enquanto acariciava seus sedosos cabelos brancos. Ao fazer isso, ele se desculpou profusamente com ela. Sinto muito, pensei que você soubesse. Como tal, Honoria passou os 30 minutos seguintes manchando com suas lágrimas o luxuoso traje de Berengário. Durante todo esse tempo, Berengário consolou a princesa pela perda de seu padrinho. O início do dia de sua coroação não havia saído como planejado. Tirania de Aço capítulo 341 Coroação de um rei parte segundo tudo novo completo. Enquanto o imperador Vetranis acalmava seus nervos no pátio do Palácio Real da Áustria, Berengário consolava Honoria depois que ela soube da notícia preocupante da morte de Aretas. Ele agarrou a bela jovem como uma lampreia enquanto acariciava seus cabelos brancos e sedosos. Enquanto fazia isso, sussurrou no ouvido da princesa. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Prometo que vou convencer seu pai a permitir que fiquemos juntos. Honorio olhou para Berengário com um olhar apreciativo. Sem Berengário aqui para confortá-la, ela não tinha ideia de como lidaria com a notícia da morte de Aretas. Além de Heráclio, seu padrinho era seu único amigo enquanto crescia. Ouvir que ele havia falecido enquanto ainda era tão jovem abalou a garota profundamente. Foi só depois de Berengário ter ajudado a acalmar os nervos da princesa que o jovem rei se dirigiu à multidão da nobreza que se reunira para assistir à sua coroação com um tom calmo e confiante. Peço desculpas pela cena agora. Estaremos nos mudando para a coroação em breve. Então sugiro que você se alimente de comida e vinho antes que não seja mais distribuído. Depois de dizer isso, Berengário voltou sua atenção para as pessoas que estavam reunidas ao seu lado. O Marquês Otto von Graz, que era o pai de Adela, também se aproximou de Berengário nessa época e começou a falar com ele. Sua Majestade, eu tenho que perguntar, tudo ficará bem entre você e nossos aliados no Oriente? Parece que a presença da princesa Honoria agora se tornou conhecida de todos os presentes. Berengar sorriu em resposta a isso e acenou com a cabeça antes de abordar as preocupações de seu chanceler. Tudo ficará bem, Otto. Após minha coroação, pretendo ter uma longa discussão com o imperador bizantino sobre o futuro de nossos dois reinos. Por enquanto, você deve se divertir. A cerimônia começará em breve. Depois de ver a expressão confiante no rosto de Berengário, Otto sentiu-se um pouco aliviado. O rei sabia o que estava fazendo, mesmo que não parecesse assim desde o encontro inicial. Como tal, ele acenou com a cabeça e sorriu antes de responder às observações de Berengário. Farei como você sugeriu.
Dito isso, o Marquês Otto se despediu e começou a se misturar com os outros convidados. Em pouco tempo, o imperador voltou ao evento após algum convencimento completo do misterioso nobre do leste. Depois de fazer isso, Berengário ordenou que a comida e o vinho fossem levados de volta para a cozinha, e a cerimônia havia começado. Ludolf, que era o chefe da igreja reformista, segurava uma almofada roxa com bordados dourados. Sobre este travesseiro havia uma coroa digna de um rei. Esta coroa era de ouro com pedras de granada negra embutidas em sua superfície e continha um forro de veludo preto. Como tal, Berengário falou para a multidão que se reuniu para testemunhar esta ocasião com uma voz autoritária ao dizer as palavras que ficariam gravadas na história. Eu, Rei Berengário von Kufstein, primeiro em meu nome, declaro que sou coroado por Deus, não pela igreja, pois meu poder é de natureza divina. É sob sua vontade que nenhum homem vivo ou morto me comanda nesta grande terra, pois respondo unicamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Depois de dizer esse discurso curto, mas preciso, Berengário agarrou a coroa dourada e a colocou na cabeça. No momento em que o fez, o Marquês Otto von Graz, chanceler da Áustria, ordenou a presença de todos os homens, mulheres e crianças austríacos. Ajoelhe-se diante do seu rei. No momento em que ele disse isso, toda a multidão se reuniu, além dos diplomatas de reinos estrangeiros ajoelhados diante de Berengário e curvados em respeito ao homem que um dia levaria a Áustria à glória sem limites. Quando Berengário viu isso, um sorriso presunçoso esculpiu-se em seu rosto impecável. Ele esperou anos por este dia e finalmente se tornou realidade. Embora o caminho para a coroa estivesse completo, o caminho para o poder estava apenas começando. Suas ambições eram muito mais significativas do que simplesmente ser rei da Áustria e da Suíça. Ele planejou muitas conquistas nos anos seguintes e já havia começado a redigir os documentos necessários para financiar expedições pelo mundo em busca de terras com recursos valiosos e prontos para a colonização. No entanto, por enquanto, essas coisas ainda eram inatingíveis. Por uma questão de princípio, ele tinha várias tarefas em mãos que impediam tais ações. Em primeiro lugar, Berengar teve que cuidar de suas relações com o Império do Oriente. Então ele teria que se casar com sua querida noiva e gerar alguns filhos. Depois disso, ele teria que iniciar o processo de industrialização. Não foi até que Berengário tivesse alcançado os resultados que desejava que ele financiaria uma expedição ao Novo Mundo e iniciaria suas guerras de unificação. Berengar manteve esse fato em mente enquanto passava o resto do dia entretendo seus convidados, muitos dos quais viajaram pela Áustria e pela própria Europa para testemunhar a ocasião monumental. Depois de passar várias horas que se misturando com os nobres e mulheres do mundo ocidental, Berengário finalmente encerrou a cerimônia de coroação. Depois que as centenas de convidados se dispersaram de seu palácio, o jovem monarca deu os primeiros passos em sua longa jornada rumo à unificação. Como tal, Berengário abordou o imperador e seu conselho com um sorriso agradável no rosto. Os dois homens esperaram em silêncio até este momento, sabendo que havia assuntos importantes que precisavam ser discutidos entre seus dois reinos. Agora que a cerimônia de coroação foi concluída, Berengar foi obrigado a consertar a brecha temporária entre ele e os bizantinos. Como tal, ele se aproximou do imperador do Oriente com um sorriso amigável antes de expressar seus pensamentos. Peço desculpas pela espera, imperador Vetranis. Acredito que você e eu temos alguns assuntos importantes para discutir. Se você e seu amigo me seguirem para algum lugar mais privado, eu gostaria muito de conversar com você. O imperador bizantino olhou Berengário com desconfiança. No entanto, o misterioso nobre bizantino ao seu lado acenou com a cabeça em aprovação, sinalizando ao imperador que seria aceitável fazê-lo. Como tal, o imperador Vetranis e seu conselho seguiram Berengar até seu escritório, onde Honoria já esperava por sua discussão. Ela tinha um sorriso nervoso em seu rosto perfeito ao testemunhar seu amante e pai entrarem juntos na sala. Ela sabia que essa discussão selaria seu destino. Ou ela poderia continuar a viver com Berengário e aproveitar a vida de um corsário,
ou seria arrastada de volta para Constantinopla e forçada a se casar com algum príncipe onde viveria sua vida em servidão. Independentemente dos riscos, ela confiava em Berengar com cada fibra de seu ser para negociar adequadamente com seu pai sobre um casamento potencial entre ela e seu amante. Foi com isso em mente que ela cumprimentou seu pai distante com um sorriso agradável, mas forçado. Padre, é bom ver que você ainda está com uma saúde excepcional. Vetranis não respondeu a isso e apenas esnobou sua filha. Somente depois que as portas foram seladas e a privacidade absoluta foi garantida, o imperador Vetranis falou o que pensava sobre todo o calvário. Diga-me, rei Berengário, há quanto tempo minha filha mora com você? Berengar não viu razão para mentir sobre tal coisa aí, como tal, rapidamente revelou a informação. Acho que já se passaram mais ou menos 2 anos. Talvez mais. O imperador Vetranis acenou com a cabeça antes de falar sobre o assunto. Devo agradecê-lo por mantê-la segura durante este tempo. No entanto, ainda estou confuso sobre a natureza de seu relacionamento com minha filha. Entendo que você já tem uma noiva e seu casamento está marcado para daqui a pouco. Então diga eu, que intenções você tem para minha filha, agora que você sabe que ela é a princesa do Império Bizantino? Berengário sorriu ao ouvir esta pergunta. Há anos, ele vinha tentando pensar em uma maneira de convencer o imperador a permitir que ele se casasse com Honoria como sua terceira esposa, e agora que havia chegado a hora, ele se recusou a deixar a chance escapar de suas mãos. Como tal, ele rapidamente agarrou a mão de Honoria antes de levá-la aos lábios, onde a beijou em uma demonstração íntima. Depois de fazer isso, ele revelou seus pensamentos ao imperador, que estava em estado de choque. O fato de Valéria ser a princesa Honoria desaparecida não muda o que sinto por ela. A verdade é que estamos apaixonados há algum tempo. No mínimo, isso representa uma oportunidade, uma que pode garantir a prosperidade de nossos dois reinos por muitos anos. Vetranis franziu a testa instantaneamente quando ouviu isso. Seus piores medos haviam se concretizado. Berengário não passava de um mulherengo que havia levado sua única filha como membro de seu harém. Ele tinha ouvido rumores de que Berengário mantinha várias amantes ao seu lado, mas nunca suspeitou que sua filha fosse uma delas até agora. Como tal, ele estava naturalmente inclinado a rejeitar qualquer oferta que Berengário estivesse prestes a apresentar. No entanto, antes que ele pudesse se recusar a ouvir tal absurdo, o misterioso nobre que acompanhava o imperador bizantino imediatamente falou em tom amigável. Diga, rei Berengário, que tipo de arranjo você tem em mente? Depois de ouvir isso, um sorriso presunçoso se desenhou nas feições maculadas de Berengário ao revelar a trama que tinha em mente desde a chegada de Honoria Kufstein. Bem, isso é bem simples. Pretendo me casar com Honoria como minha terceira esposa. Ao fazer isso, irei absolver seu império de todas as dívidas que você atualmente mantém com a coroa austríaca e estabelecer uma aliança entre nossos dois reinos no futuro próximo. Então me diga, Imperador Vetranis, você está disposto a casar sua filha com um rei alemão? A sala estava totalmente silenciosa enquanto o jovem monarca falava essas palavras ao imperador do leste. A oferta de Berengar era simplesmente escandalosa. Como tal, demorou algum tempo até o homem acalmar os nervos. O que viria a seguir seria uma negociação intensa que alteraria o curso da história do mundo em um futuro próximo. Tirania de Aço capítulo 342. Negociações agressivas com o imperador bizantino. Berengar encarou Vetranis com um olhar de total confiança. O imperador bizantino estava visivelmente tremendo com a raiva crescendo dentro de si. Este nobre menor do oeste que ascendeu ao status de rei conquistou o coração de sua única filha e provavelmente levou sua virtude com ele. Este foi um grande golpe para o prestígio da família imperial bizantina. Afinal de contas, Berengário pode ser o homem mais poderoso da Europa no momento, mas ainda era de menor pedigree. Como tal, aqueles que vieram de dinastias que governaram reinos e impérios por séculos ainda tendiam a desprezá-lo como nada mais do que uma revista. Vetranis era um desses homens.
A Áustria pode ser excepcionalmente rica e ter poder militar supremo em comparação com seus vizinhos, mas era uma estrela em ascensão. Enquanto isso, Constantinopla era a joia do Oriente desde os tempos de Roma. Tais glórias passadas cegaram Vetranis com arrogância ao lidar com este arrivista rei do Oeste. Especialmente ao considerar que este jovem monarca havia declarado abertamente que queria tomar Honoria como sua terceira esposa. Vetranis olhou para a aparência corada de sua filha errante enquanto a garota ouvia as palavras de Berengário e notou que Honoria estava totalmente em transe com o rei austríaco. Pensar que sua filha se apaixonaria por um alemão imundo era um insulto à alegada herança romana pura do imperador. Os estados alemães percorreram um longo caminho em termos de avanço e civilização desde os dias de seus ancestrais bárbaros. Apesar disso, o estigma em torno dos alemães como pessoas selvagens e brutais nunca desapareceu totalmente da perspectiva dos bizantinos. Afinal, a população greco-romana do Império do Oriente ainda reivindicava uma linhagem dos antigos romanos, ou pelo menos a nobreza o fazia. Com tudo isso em mente, o imperador quase explodiu em Berengário e suas reivindicações. No entanto, Vetranis sufocou sua raiva e se comportou com uma conduta semicivil ao abordar as condições de Berengar. Bah, você acha que pode se casar com minha filha como sua terceira esposa? Eu sei que você pode não ser católico, mas com certeza a reforma alemã não permite a poligamia. Em resposta a isso, o sorriso presunçoso no rosto de Berengário não desapareceu quando ele abordou corajosamente o primeiro ponto de discórdia do imperador. A reforma alemã e seus adeptos acreditam no que eu digo a eles para acreditar. Se você realmente estudasse a palavra de Deus e voltasse ao Antigo Testamento, veria a prova da poligamia como uma prática comum entre os mais fiéis do Pai Celestial. Filhos favorecidos quanto ao Novo Testamento, apenas alguns versículos mencionam a poligamia, e é estritamente sobre os membros do clero. Quanto a ser ou não culturalmente compatível com o modo de vida alemão, os ancestrais do meu povo praticavam a poligamia de forma limitada. Normalmente, eram apenas homens de grande status que tomavam várias esposas, mas vivemos em épocas diferentes, e não vejo razão para um homem comum não poder ter mais de uma noiva se puder sustentá-las e seus filhos com elas. Vetranis não sabia como refutar as afirmações de Berengário quando se tratava de seus argumentos. Ele não era nem um estudioso da Bíblia nem um historiador capaz de apresentar evidências contrárias. Como tal, ele apenas recorreu a insultos infantis em relação à herança de Berengário. Seus ancestrais não passavam de bárbaros imundos. Quando Honoria ouviu isso, ela franziu a testa antes de comentar sobre as observações rudes de seu pai. Como no entanto, antes que ela pudesse terminar sua declaração, Berengário sorriu cruelmente e respondeu com uma réplica espirituosa. E seus ancestrais eram um bando de degenerados perversos, mas suponho que nosso povo percorreu um longo caminho em termos de civilização. Peço que se abstenha de insultar minha herança. Afinal, em breve, seus netos a compartilharão. Vetranis quase explodiu quando ouviu a última parte do comentário de Berengar. No entanto, o misterioso nobre próximo tentou acalmar os nervos do imperador enquanto sussurrava em seu ouvido algumas palavras que apenas os dois homens podiam ouvir. Depois de ouvir o conselho de seu ministro, Vetranis respondeu calmamente às reivindicações de Berengar com um sorriso forçado no rosto. Você realmente acredita nisso, não é? O sorriso presunçoso espalhado pelo rosto de Berengar nunca desapareceu, pois só aumentava de tamanho toda vez que ele ouvia o imperador falar. Isso não passava despercebido por seus convidados e apenas agia como um meio de atiçar o fogo no coração de Vetranis. Berengário não respondeu a esta pergunta, pelo menos não verbalmente. Ele apenas acenou com a cabeça em silêncio, sabendo que tal ação provocaria ainda mais o imperador. Suas suposições se mostraram corretas, pois Vetranis praticamente tinha vapor saindo de seus ouvidos enquanto continuava a pressionar Berengar em suas reivindicações. Diga-me, rei Berengário, por que você está tão certo de que vou concordar em permitir que você se case com minha filha? Em resposta a isso,
Berengário levantou 4 dedos antes de responder calmamente à pergunta do imperador. Existem 4 razões pelas quais eu sei com certeza que você vai casar sua filha comigo. Em primeiro lugar, agora que sua aliança com a França vacilou devido ao desaparecimento de Honoria, você precisa de um aliado poderoso para o Oeste. Eu posso fornecer muito mais aliança estável do que meu patético vizinho do Oeste. Em segundo lugar, já tomei a castidade de sua filha, o que significa que encontrar uma opção alternativa para ela se casar será quase impossível, especialmente quando suas outras opções ouvirem que é o poderoso rei Berengário quem tomou a menina pela primeira vez. Em terceiro lugar, você não tem o poder de me obrigar a desistir dela, e estou mais do que disposto a travar uma guerra por sua mão em casamento, mas é claro, essa seria minha última opção, e eu preferiria muito uma alternativa pacífica. Depois de dizer isso, o silêncio reinou na sala. O único som que se ouvia era o ranger dos dentes do imperador enquanto ele lutava para aceitar as palavras de Berengário. Foi só depois de alguns momentos que o ministro que acompanhava Vetranis se pronunciou sobre o assunto. Você menciona 4 razões pelas quais o imperador cederá às suas exigências. Qual é a última? Em resposta a isso, o sorriso de Berengário finalmente desapareceu quando uma expressão grave apareceu em seu rosto imaculado. Ao fazê-lo, uma aura opressiva encheu a sala enquanto Berengar falava com a autoridade de um tirano. Por fim, você me deve uma dívida substancial, que seria difícil de pagar mesmo com seu território recém-adquirido. Eu ficaria mais do que feliz em perdoar uma parte considerável dessa conta em troca da mão da princesa em casamento. Você pode considerar o preço da noiva. Quando o ministro ouviu esta última observação, soube que Berengário havia negociado seus termos com maestria. O jovem monarca havia começado com 3 justificativas sólidas, embora duras, de por que ele conseguiria o que queria, apenas para terminar com uma opção que favorecia muito a outra parte. Assim, o misterioso ministro começou a sussurrar seu conselho no ouvido do imperador. Um casamento com Honoria favoreceu muito a facção do ministro e foi um de seus objetivos mais importantes. Ele poderia considerar uma sorte do céu ter sido escolhido para acompanhar o imperador nesta viagem a Kufstein. Como tal, ele fez tudo o que pôde para convencer o imperador a aceitar os termos de Berengar, especialmente porque Berengar estava usando a diplomacia da armadilha da dívida para selar o acordo. O imperador e seu ministro conversaram em voz baixa por vários minutos até que finalmente voltaram à mesa de negociações, onde Berengar e Honoria sentaram-se em silêncio. O imperador fez uma exigência final antes de encerrar as negociações. Parece que você apresentou um argumento convincente, meu ministro parece apoiar sua decisão. No entanto, tenho um único ponto de discórdia que acho que precisa ser abordado. Minha filha é uma princesa imperial, enquanto suas outras noivas bi são muito inferiores na hierarquia nobre. Faça de minha filha sua primeira esposa e a legítima rainha da Áustria, e eu aceitarei suas exigências. O imperador viu isso como um pedido razoável e não esperava que Berengar recusasse. No entanto, como Berengário havia declarado, ele tinha todas as cartas nessa negociação e não cederia na questão. Recuso. Honoria será minha terceira esposa, e ponto final. Vetranis quase pulou da cadeira ao ouvir um comentário tão impetuoso. No entanto, ele olhou para o olhar de seu ministro antes de cerrar os dentes e perguntar educadamente por que Berengário recusaria tal exigência. Por quê? É um pedido perfeitamente razoável. Berengar apenas riu enquanto permitia que Honoria falasse pela primeira vez na negociação. Pergunte à sua filha como ela se sente sobre governar como a principal rainha da Áustria. Quando Vetranis olhou para Honoria, ficou surpreso ao ver que ela estava completamente indiferente aos comentários de Berengar. Como tal, Honoria expressou seus desejos ao pai de forma aberta e clara. Não tenho intenção de governar como alta rainha ao lado de Berengar. É uma tarefa para a qual não sou adequado. A dela é uma candidata muito melhor para tal posição. Berengar me deu a liberdade de viver minha vida como bem entender, e os assuntos do tribunal são terríveis, para dizer o mínimo. Antes que Vetranis pudesse responder,
Berengar optou por informar Vetranis sobre o formato que ele havia decidido fazer para sua estrutura polígama. Sua filha terá o título oficial de rainha, o que significa que ela é uma esposa secundária. Haverá apenas uma alta rainha da Áustria que governará ao meu lado, e essa é a minha noiva dela von Graz. Em troca disso, eu ofereço um casamento matrilinear para que os filhos de Honorias sejam membros de sua dinastia. Uma aliança será estabelecida entre nossos dois reinos, uma que tenho certeza que durará o teste do tempo, e estou disposto a absolver você e seu império de 75% de sua dívida. Quanto ao pagamento dos restantes 25%, poderá ser negociado posteriormente. Então o que você diz? Você concorda com meus termos? Vetranis fez a Honori uma última pergunta para sua única filha antes de tomar uma decisão. Isto é realmente o que deseja, Honoria? Em resposta a isso, Honoria acenou com a cabeça com um lindo sorriso no rosto antes de responder a pergunta de seu pai. Mais do que nada. O imperador suspirou pesadamente antes de acenar com a cabeça. Muito bem. Eu concordo em prometer minha filha a você, rei Berengário. Você realmente não me deixou outra opção. Devo dizer, você realmente sabe como conseguir o que deseja. Berengário respondeu às palavras do imperador com um sorriso genuíno no rosto. Obrigado, imperador Vetranis, ou devo chamá-la de sogro. No entanto, Vetranis balançou a cabeça e se levantou quando ouviu isso. Ele disse uma palavra final antes de sair da sala. Isso não era para ser um elogio. Depois de dizer isso, Vetranis deixou sua filha e seu novo noivo sozinhos na sala. Ele estava com uma dor de cabeça enorme depois das negociações agressivas com as quais acabara de lidar. Quanto a Berengário, ele imediatamente começou a namorar Honoria depois que seu pai foi embora. O que os dois fariam enquanto estivessem sozinhos no escritório do Palácio Real, apenas eles saberiam. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.